Som. Paz do Senhor, igreja. Som. Esse amarelo tá melhor. Dá mais som no amarelo, Robson. Por favor. Isso. Eu e esse amarelo aqui, esse microfone amarelo, então nós temos uma relação aqui há anos já. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus está neste lugar em nome do Senhor Jesus. Pode sentar no seu lugar em nome do Senhor Jesus para você dar uma descansada em nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar trazendo a mensagem do Senhor, né? Não porque eu sou melhor que ninguém, jamais. Tem irmãos que são até melhores do que eu, mas assim como o pastor falou na nossa reunião, Deus me escolheu e Deus te escolheu também. Você crê em nome do Senhor Jesus? E Deus tem uma palavra para você, você crê? Eu quero agradecer sempre a Deus a oportunidade de estar trazendo a mensagem. Sempre também agradecer ao nosso pastor Jairo. Eu gosto de falar que o pastor Jairo é o nosso grande professor aqui, pastor Bispo. Eu fico até com vergonha quando ele me chama de professor por causa da profissão, mas o grande professor aqui nosso é o pastor Jairo, né? Eu até brinco que eu só acho que ele traduziu a Bíblia, porque ele sabe todos os versículos, né? Quero agradecer também o Igor. Cadê o Igor? Tá aqui. O Igor, né, ligou para mim ontem. Aí eu sou, traz a palavra amanhã. Eu falei, quando? Mês que vem? Não, amanhã. Tá bom, Igor, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Igor, em nome do Senhor Jesus. E Deus tem uma palavra para você. Você crê? Em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Oh, acho que é o cabo, hein, Robson? Será que é o cabo? Tô trocar? Verde. Rosa tá ótimo, Robson. Fazer igual o Cadu, segura. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você que a nossa irmã Giovana desligou ali o data show, que está em Eclesiastes 12, né? Os irmãos que já conhecem o irmão Ailson sabem que o irmão Ailson eu gosto sempre de trazer uma mensagem, né? Um sermão textual, né? O que é o sermão textual? Aquele sermão onde você escolhe, Igor, um texto, né? E você, dentro daquele texto, você traz verdades práticas, né? É o sermão textual, né? Tem também o sermão expositivo também, né? O que é o sermão expositivo? Sermão expositivo você ainda aprofunda um pouco mais na palavra, né? Você se preocupa quem escreveu, em que ano que foi escrito, né? Para quem foi escrito, né? Um sermão expositivo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho, é um sermão temático. Como era o culto da juventude, estou até observando que tem muitos da juventude que não estão aqui. Depois a gente vai pegar no pé, né, Igor? Que é para estar aqui obrigatoriamente, que é o culto que eles ministram. É o culto da juventude, mas eles organizam, né? Como é o culto da juventude, eu pensei numa mensagem temática em nome do Senhor Jesus, que está em Eclesiastes 12, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Então lembra-te do teu Criador. Eu sei que nós estamos em poucos irmãos, mas você consegue encontrar uma pessoa aí do seu lado, sem tocar, e falar para ela: lembra-te do teu Criador. Isso. Você também que está acompanhando em casa, lembra-te do teu Criador. Eu lembro que de uns 15 anos atrás, irmão Givanildo, quando a gente vinha para o culto de jovens, juventude, culto de adolescentes, você podia não saber quais hinos iam ser louvados, você podia não saber quem teria a oportunidade, mas a palavra era quase certeza que você sabia. O pregador ele vai trabalhar esse tema. Por exemplo, uma das 3 mensagens mais trabalhadas em culto de jovens, Lucas 15, a terceira parábola de Jesus. Então quando você ia para o culto de jovens, você acho que vai falar do filho pródigo, Lucas 15. Se não fosse a palavra do filho pródigo, era Lucas 18, a parábola do jovem rico. Então você já imaginava quando você ia para o culto de jovens, adolescentes. E uma outra palavra que era muito citada é Eclesiastes 12, que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E agora, irmão Ailson, essa palavra é só para quem é jovem? Não. Eu gosto de falar que essa palavra, se você está ainda, se você está nessa faixa etária do 0 até os 130 anos, a palavra é com você, viu, Robson? Se você está dentro dessa faixa etária, então a palavra é para
Todos em nome do Senhor Jesus. Então é um tema comum em muitos cultos da juventude. E o que é interessante a gente falar rapidamente? Quem que escreveu essa palavra? Quem foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi um dos homens mais sábios que pisaram aqui na terra, porque ele pediu essa bênção para Deus de sabedoria, chamado Salomão, mais ou menos no ano 931 a.C. Então essa mensagem, essa palavra, tem mais de 3.000 anos. A gente entende que Salomão, ele escreveu aí 3 livros que falam a respeito da vida dele. Qual que é o primeiro, irmão Ailson? É Cântares de Salomão, ou Cantares. Tem crente que nem sabe que existe isso na Bíblia, Lucas, esse capítulo, né? Esse livro, mas ele está lá. Cântares de Salomão, né? Ou Cantares de Salomão. O que é esse livro que foi escrito no início do reinado de Salomão, na sua juventude? É uma declaração de amor do noivo para com a noiva. É um livro poético que eu quero te incentivar nessa noite. Você que está em casa, você quando tiver um tempo, nesse momento de isolamento, a gente tem tempo de você ler. Qual que é o segundo livro que Salomão escreveu, que foi já na idade adulta, mais ou menos no meio do reinado dele? O livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios fala, né? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então Salomão, na sua idade adulta, né? No meio do seu reinado, ele escreve o livro de Provérbios. E no final quase no final da sua vida, ou no final do seu reinado, ele escreve o livro de Eclesiastes. E até uma convenção que o pessoal fala que o Salomão, ele estava meio ranzinza, estava meio bravo, chateado com a vida, porque ele vai escrever vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Então ele está meio ranzinza, ele vai escrever esse livro de Eclesiastes, onde existem vários conselhos para mim, para você, e principalmente para a juventude, que são interessantíssimos. E eu vou ver aqui, qual que é o grande propósito do livro de Eclesiastes? É que a vida sem Deus, ela é vazia. Que a vida sem Deus, ela não tem valor nenhum. Então essa é a primeira mensagem que eu quero transmitir da parte de Deus para os seus irmãos. E o que Salomão está falando aí? Lembra-te do teu Criador, né? Eu até coloquei na cor ali meio amarela, do teu Criador. Quem é o teu Criador? Deus. Porque eu só consigo me lembrar daquilo que eu conheço, ou daquilo que eu vi, ou daquilo que eu ouvi. Então tem gente que não conhece o Criador, e Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você não é obra do acaso, você tem um Criador. Aleluia, glória a Deus. Você não é obra, você tem um Criador que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo que existe em nosso planeta. Você tem um Criador, você é a imagem e semelhança de Jesus. E é tão lindo quando nós falamos de Criador, nós temos que ir lá em João 1. João 1 tem esse slide, Giovana, não precisa pôr, pode deixar aí. Mas o que diz a João 1, capítulo 1, falando sobre o nosso Criador? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todos nós temos um Criador. Conta até uma história tão interessante, uma história de 2 cientistas, Pedro. Vou contar essa história rapidinho, estou no contexto. 2 cientistas, um era muito ateu, né? A gente pensa que o ateu é aquele que só não acredita em Deus, mas o ateu, ele não acredita em nenhum tipo de divindade, então ele não acredita em nada. Um dos cientistas, ele era muito ateu, e o outro, ele era muito crente. Pensa num cientista crente, e eles trabalhavam juntos. E diz a palavra de Deus que um dos assuntos que ele sempre comentava era sobre a existência ou não de Deus. O crente cientista falava, não, Deus existe. O ateu, não, Deus não existe. Conta a palavra de Deus, conta a história que ele tinha uma sala lá no laboratório deles, uma sala vazia, e o cientista crente, ele começou a trabalhar em uma obra. O que ele resolveu fazer? Ele olhou aquela sala dele vazia, o cientista crente, e falou, vou fazer aqui na minha sala um universo. Quem já foi num planetário ou sabe o que é um planetário? Onde você vê uma amostra de vários planetas,
céus, terra. Então ele começou a fazer uma maquete, igual os alunos fazem na escola, maquete para apresentar. E naquela sala ele fez o sol, ele fez os planetas, e ele colocou em especial detalhe o planeta Terra. No planeta Terra ele fez uma bola assim bonita, colocou a divisão de mar, colocou a divisão de terra, colocou réplicas de animais. Ou seja, para encurtar, ele fez daquela sala a nossa galáxia, uma coisa linda. Depois ele vai, o que ele vai fazer? Ele desliga a luz e tranca aquela sala. E conta a história que no meio do caminho ele encontra aquele cientista ateu e vai falar para aquele cientista ateu, né? Ó, vai lá na sala que tem um presente, tem uma surpresa para você. E o cientista ateu, ele vai meio na dúvida, né? Querendo saber o que é. Ele entra naquela sala, quando ele vê aquela sala escura, ele liga a luz. Aí ele se depara com todos os planetas, com o planeta Terra, com a Lua, com aquela obra mais linda do universo. Ele, nossa, que coisa maravilhosa! O cientista ateu falando. Vai dizer a história que no mesmo momento entra o cientista crente. Aí o cientista ateu vai perguntar, o que aconteceu aqui? Aí o cientista crente vai falar assim, ó, você não sabe o que aconteceu. Hoje de manhã eu estava trabalhando e eu ouvi uma explosão aqui nessa sala. E quando eu vim ver, estava tudo no lugar. Diz a história que o cientista ateu se converteu na hora. Por quê? Porque todos nós temos um Criador. Você não é obra do acaso. Você tem um Criador. E o que a palavra diz para mim e para você? Lembra-te do teu Criador. Diga para essa pessoa novamente: lembra-te do teu Criador. Aleluia! Glória a Deus. Deus é poderoso. Lembra-te. Sabemos que nós temos um Criador. E o que a palavra de Deus está nos incentivando? A nós nos lembrarmos. E eu anotei aqui, o que significa, irmão Ailson, a palavra lembrar? Lembrar é uma palavra que vem do latim, que significa trazer a memória. Então a palavra de Deus fala para mim e você: traga a memória do seu Criador. Lembrar significa recordar, Pedro. Relembrar. Lembrar significa guardar. E o mais bonito que eu aprendi do significado da palavra lembrar é que significa se aproximar. Se tem uma coisa que Deus quer em relação a mim e você, quer que eu e você nos aproximemos dele. Então nessa noite vamos lembrar do nosso Criador. E é tão interessante quando a gente fala de lembrar. Obrigado, irmão Givanildo, era disso que eu estava precisando, água. É tão interessante que quando a gente fala de lembrar, né, a gente entende qual que é o antônimo, o contrário de lembrar. Então, uma pessoa que se lembra, qual que é o contrário? É esquecer. Então, o que a palavra está falando ali? Não se esqueça do seu Criador. Então, lembra-te, o contrário, né, o antônimo. O antônimo de vida é morte, de alegria é tristeza, e de lembrar é esquecer. Por quê? Porque o ser humano, nós, falando de nós todos, eu não vou falar que nós temos essa qualidade, mas nós temos o defeito de esquecer as coisas. Nós temos esse péssimo defeito, né, de esquecer as coisas. Eu tiro por mim. Vez quando eu estou em casa, eu chego em casa, né, vou contar a história da Thalita, que o Pedro falou que gosta, quando eu conto as histórias da Thalita. Eu chego em casa com o meu sapato: Thalita, cadê meu chinelo? Aí ela: isso, onde você guardou? Não, eu guardei aqui na cozinha, né, na porta aqui, na porta da cozinha. Aí eu olho, não tá. Aí quando eu vou ver, eu olho dentro do quarto. Aí eu olho dentro do outro quarto que a gente tá. Aí a Thalita vem com o chinelo na mão: ó, você esqueceu dentro da lavanderia. O que eu estou falando? Esquecer é um defeito que todo mundo tem. É um defeito que todo mundo tem, né? Eu tenho o privilégio, né? Eu levo o Pedro para casa. O Gabriel já foi comigo, a Thalita, né? Mateus. Quando eu levo o Pedro para casa, né? A gente pega aqui a Gilson ali no Kubitschek, né, Pedro? Aí quando tá chegando perto de uma praça na casa do Pedro, Lucas, eu sempre pergunto: Pedro, é para entrar à esquerda ou é à direita? Aí ele fala: eu já te falei 1 milhão de vezes que é à direita. Mas por quê? Porque eu esqueci. Porque esquecimento
é uma coisa que acomete o ser humano. Se eu perguntar para alguém aqui, se alguém aqui não é esquecido, acho que vai ser dificilmente alguém vai levantar a mão e falar: eu não sou uma pessoa esquecida. Pedro, tenha paciência comigo, porque eu ainda não lembrei. Então o esquecimento é algo que é do ser humano. E eu gosto de sempre dar uma pesquisada em alguma coisa, né? Ainda para falar um pouquinho do meu esquecimento, vou tirar o exemplo aqui do Mateus, né? Do Robson, do Márcio, né? Quando nós estamos tocando, aí eu esqueço uma nota. Não é que eu não sei fazer, né? Que eu esqueci. Ou seja, esquecimento é uma coisa normal. E eu gosto sempre de, como era o culto da juventude, né? Trazer uma mesa, óbvio, dentro da palavra de Deus, né? Quais são os 5 objetos mais esquecidos? Você já parou para pensar? Quais são? Eu pesquisei e tem um ranking aqui que são os 5 objetos mais esquecidos. Presta atenção, de trás para frente. O 5º objeto mais esquecido, em 5º lugar, celular. Alguém já esqueceu o celular? Dá um trabalho ou não dá? Dá. Qual que é o 4º objeto mais esquecido? Presta atenção na palavra. Chaves. Você já esqueceu chave em algum lugar que você ficou lá de fora de casa? Eu já esqueci uma vez a chave de casa no meu trabalho. Eu tive que voltar, um sol terrível. Chaves. O que é a terceira coisa mais esquecida? Eu não tenho, mas eu acho que quem tem chora quando esquece. Óculos. Quem usa óculos? O pastor usa óculos, né? Óculos é a terceira coisa mais esquecida. Qual que é a segunda coisa, irmão Wilson, mais esquecida em segundo ranking? Eu acho que esse ninguém nunca esqueceu. Acho que nem na igreja ninguém nunca esqueceu. Guarda-chuva. Alguém já esqueceu o guarda-chuva, meu irmão? Banco, igreja, escola. E qual que é o objeto, irmão Wilson, mais esquecido, né? Que hoje é o objeto que está mais na moda. No ano de 2019 para trás, era impensável você esquecer isso. Ninguém esquecia. Agora no ano de 2020, como está todo mundo sendo obrigado a utilizar, virou o número 1 do esquecimento. O que é? Vê como a igreja está esperta, tá ligada? A máscara é o número 1. Alguém já esqueceu a máscara em casa e teve que voltar? Eu vou levantar as 2 mãos. O pastor nunca esqueceu, pastor? O pastor já deixa no carro. Para que ele deixa no carro? Para não esquecer. Então o esquecimento é algo que é do humano. Mas a pior coisa do mundo que existe, meu irmão, é você esquecer de Deus. Se tem algo que a palavra de Deus nos ensina, é nós a não nos esquecermos de Deus. Por quê? Qual que é a palavra de hoje nessa noite? Deixa eu ver se você está ligado. Qual que é a palavra de hoje nessa noite? Lembra-te do teu Criador. Porque outras coisas você pode esquecer, mas esquecer de Deus é a pior coisa do mundo. E eu coloquei aqui, é o próximo slide, Giovana. E eu coloquei aqui, o que pode nos tentar fazer esquecer de Deus? Moius, será que existe alguma coisa que pode tentar? Até coloquei de amarelo ali, para a gente fazer o português certinho, para não dar duplo sentido. Mas o que pode tentar nos fazer esquecer de Deus? Será que existe alguma coisa, meu irmão, que pode tentar fazer a gente esquecer de Deus? E eu anotei aqui, na verdade são 7. Como eu estou sem tempo, eu vou falar 4. Olha só o que pode tentar nos fazer a gente esquecer de Deus. Pode passar, Giovana. Como é o culto da juventude, o que pode nos fazer esquecer de Deus? Relacionamentos ou amizades que não edificam em nada. Relacionamentos ou amizades que não edificam em nada pode nos fazer esquecer de Deus? Pode. Não tem um texto, Giovana, mas eu coloquei ali de propósito. Juízes do capítulo 13 ao versículo 16 vai contar uma história. Eu quero te incentivar a você ler na sua casa. Eu vou falar a história. Vai contar a história de Sansão. O povo de Deus, ele era afligido, humilhado, perseguido pelos filisteus. E o que Deus faz em favor do seu povo? Deus levanta Sansão. O nascimento de Sansão foi uma das coisas mais lindas. Foi anunciado pelos céus. A palavra de Deus diz que o anjo do
Senhor apareceu para a mãe e para o pai de Sansão, o anjo do Senhor. E quando a gente dá uma aprofundada, não foi um anjo, foi o anjo com A maiúsculo. Quando a gente dá uma aprofundada, a gente até entende que é o próprio Senhor Jesus, o anjo, uma teofania, aparecimento de Cristo no Velho Testamento. Para simplificar, que eu não tenho tempo para aprofundar. Então o anjo do Senhor anunciou o nascimento de Sansão e falou para os pais dele: ó, vocês vão ter um filho, e Sansão ele vai ser mais ou menos igual ao Ailson, forte, né, Thalita? Forte, para de rir, né? Forte, ele vai ter muita força e vai livrar Israel. Só que tem um detalhe: Sansão, ele vai cumprir um voto chamado de Nazireu, né? Que basicamente o que é? Não pode tocar em morto, não pode beber bebida muito forte e não pode cortar o cabelo, tem que ter o cabelo grande. Então esse era o voto de Nazireu. Os pais de Sansão entendem aquela palavra, criam Sansão, e para a gente dar um pulo mais para frente, quando Sansão já está mais adulto, e diz a palavra de Deus que Sansão defendia o povo, os filisteus não podiam contra Sansão, porque ele tinha uma força muito grande. Sansão ele começa a se engraçar com uma moça filisteia, a primeira moça chamada Timna, só que eu vou pular para a segunda. Ele começa a se engraçar com uma outra moça chamada Dalila. Dalila era filisteia, ela era dos inimigos. E lendo a palavra de Deus, a gente vê que Dalila, ela foi comprada para descobrir de onde vinha aquela força de Sansão. Por que aquele homem era tão forte? Dalila estava comprada. Então o objetivo dela para com Sansão era descobrir de onde vinha aquela força daquele homem. E diz a palavra de Deus que Sansão se engraça com Dalila, né? Inclusive até os pais de Sansão aconselham Sansão: filho, tem tanta jovem, Deus pode levantar aqui no nosso meio, você vai logo buscar lá no terreno do inimigo. Mas o jovem, para ouvir pai, mãe, é difícil, pastores. Eu falo porque eu estou com 30, eu já passei dessa idade dos 20 aí, 15, né, Robson? Então, o jovem é difícil, os pais aconselharam, mas Sansão não deu ouvidos. Resumo da história: aquela mulher, ela faz 3 testes com Sansão. Ela fala: Sansão, de onde vem a sua força? Sansão falou assim: ó, se você me prender com tendões, quando você me acordar, a minha força vai embora. E ela fez aquilo, prendeu Sansão com tendões, é como se fosse cordas. E ela vai falar: Sansão, os filisteus vêm contra você. Quando Sansão acorda, Giovana, ele estoura as cordas, ele não perdeu a força. Aí ela vai ficar chateada, vai falar: Sansão, você mentiu para mim. Aí ele vai falar outro enigma. Vai falar: ó, se você me prender com cordas frescas, a minha força vai embora. O que aconteceu? Sansão dorme e ela prende Sansão com aquelas cordas frescas. E ela vai falar: Sansão, os filisteus vêm contra você. Sansão acorda e estoura aquelas cordas. A força de Sansão não tinha ido embora. E diz a palavra de Deus que pela 3ª vez Sansão vai falar para ela, né, que ela ficou chateada. Sansão vai falar: ó, se você fizer tranças no meu cabelo, as minhas forças, elas vão embora. Dalila faz aquelas tranças em Sansão, e quando ela fala: Sansão, os filisteus vêm contra você, diz a palavra de Deus que Sansão, ele acorda, mas as forças dele estavam lá. Ele tinha mentido para ela 3 vezes. A chegar um ponto que Dalila vai falar: Sansão, você não me ama, você não me quer bem. E Sansão, ele se rende, meu irmão. É isso que eu quero que você preste atenção. Sansão vai falar: ó, tá, vou te contar qual que é o meu segredo. O que eu estou falando, irmãos? O que pode nos fazer esquecer de Deus? Relacionamentos ou amizades que não edificam em nada. Sansão contou o segredo dele para Dalila. Falou: ó, a minha força vem aqui, ó, no meu cabelo. Se você raspar o meu cabelo, as minhas forças vão embora. Sabe o que Dalila fez, meus irmãos, quando Sansão dormiu? Ela raspou os cabelos de Sansão. E quando ela falou: Sansão, os filisteus vêm contra você, e a palavra de Deus vai falar: o Espírito do Senhor não estava mais sobre Sansão. Sansão perde as forças. Sansão é preso pelos filisteus. Os 2 olhos de Sansão são vazados, que a gente entende que são furados. Sansão começa a ser humilhado pelos filisteus. E diz a palavra de Deus que eles amarram Sansão em uma coluna
E Sansão, ele faz a última oração, mais ou menos assim: Senhor, me dá a última força, lembra de mim, Senhor, me dá a última força. E Deus dá a última força para Sansão, e diz a palavra de Deus que Sansão, ele move as colunas, e o teto vem todo abaixo. E diz a palavra de Deus que mais pessoas morreram na morte de Sansão do que ele em vida. O que eu estou falando, meu irmão? O que pode nos fazer esquecer de Deus? Uma amizade, um relacionamento errado tirou Sansão do foco. Cuidado com quem você permite entrar na sua vida. Cuidado com quem você permite se relacionar com você. Porque essa pessoa, não quero falar nem que é homem nem que é mulher, pode fazer o quê? Você esquecer de Deus. Esse relacionamento fez Sansão esquecer de Deus, e Sansão pagou com a vida. Se essa palavra está vindo aqui nessa noite, meu irmão, está advertindo em você: toma cuidado. Amém? O que mais pode, irmão, nos fazer esquecer de Deus? Eu coloquei aqui: vida boa. Se eu estou bem, beleza. A questão do egoísmo. Vida boa, não é isso? Então eu não posso ter uma vida boa? Não, pode. Mas olha só o que diz essa parábola, né, de Lucas 16, que Jesus conta. Até alguns comentários que falam que não é uma parábola, porque Jesus, ele dá dois nomes próprios, né, Lázaro e pai Abraão, que não é característica da palavra, mas a epígrafe vem como a parábola, né? O que aconteceu nessa história, irmãos, rapidamente? O que aconteceu? Diz a palavra, Jesus contando essa parábola, que tinha um rico que se regalava. Ele estava na vida boa, ele tinha tudo do bom e do melhor. E diz que ele se regalava esplendidamente, não ajudava ninguém, pelo que a palavra falava, né? E vai dizer que na porta da casa dele tinha um pobre chamado Lázaro, doente, que até os cachorros, os animais vinham lamber as feridas dele. Então presta atenção: um rico, que a riqueza tinha ele, não era ele que tinha a riqueza, né? E tinha na porta dele um pobre chamado Lázaro, né? E Jesus vai contar que aconteceu que os dois morreram. E o mais lindo diz que quando Lázaro morre, ele é levado aos céus pelos anjos. Mas quando o rico morre, ele é sepultado. Jesus, ele foi tão detalhado aí, teve tanto critério nessa fala dele. E diz a palavra de Deus que o rico, ele estava lá em tormento. E quando ele olha para cima, ele contempla Lázaro no seio de Abraão, né? E diz a palavra de Deus que o rico, ele vai falar: pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo aqui na minha língua, para eu ter um momentinho de descanso. E vai dizer que pai Abraão, né, pode ser até uma representação também de Deus, vai falar: não é possível, porque entre vocês há um abismo. Aí ele vai falar: pai Abraão, manda então que Lázaro fale, eu tenho 5 irmãos que estão vivos, manda Lázaro lá falar uma mensagem para os meus irmãos, que eu estou aqui, eu estou sofrendo. Aí o que pai Abraão vai falar? Não é permitido. Por quê? Porque eles têm as leis e os profetas, né? E para concluir, para eu correr, esse rico ficou em total tormento. O que eu quero que você frise aqui? Enquanto ele estava na vida boa, ele não se lembrava de Deus. Enquanto ele estava bem, enquanto ele estava nessa fala, se eu estou bem, beleza. Enquanto ele era egoísta, ele estava esquecendo de Deus. Então o que eu falo aqui? O que é a minha reflexão? O que pode nos fazer esquecer de Deus? Vida boa, vida tranquila, pode nos fazer esquecer de Deus. Mas olha só, quando o rico precisou, não tinha mais chance. Então eu não sei qual que é a situação que você se encontra nessa noite, meu irmão, mas começa a dar glória a Deus, porque você tem um Criador. O rico se esqueceu do Criador. E qual que é a nossa palavra dessa noite? Só para ver se você está prestando atenção. Lembra-te do teu Criador. Quarto, Giovana, o que pode nos tentar fazer esquecer de Deus? Pensar apenas no trabalho. Eu até falei com o Robson, que o pastor citou essa palavra aqui na nossa reunião, né? Pensar apenas no trabalho. E a palavra que eu quero refletir com você está em Lucas 10:38. É a palavra de Marta e Maria, que diz a palavra que Jesus estava pregando, trazendo a mensagem, e Maria estava assim aos pés de Jesus, mais ou menos assim, ó.
ouvindo Jesus. Igual os irmãos estão aqui, ó, prestando atenção na palavra. Aqui está Maria. E vai dizer que no mesmo cenário está Marta. Só que Marta estava de um lado para o outro, trabalhando. Eu nem sei se a cultura deles era tomar café, mas pão era com certeza, né? Estava ali preparando alguma coisa, um pão, não sei. Ela estava trabalhando. E vai chegar um momento que Marta vai olhar, vai parar, e ela vai falar mais ou menos assim: ô Jesus, manda a Maria vir trabalhar. Você não se importa que eu estou aqui te servindo, estou aqui fazendo as coisas aqui, e a minha irmã está aí fazendo nada. Aí Jesus vai falar para Marta: ô Marta, você está muito preocupada. Ô Marta, você está pensando muito nas coisas materiais. Ô Marta, sabe o que pode nos fazer esquecer de Deus? Pensar apenas no trabalho. Como que é isso, irmão Ailson? Eu já vi tanto, eu acho que o pastor já viu muito também, porque eu já vi, né? Muitos irmãos, muitas irmãs oram para Deus abrir uma porta. Deus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, abre uma porta de trabalho. Deus, abre essa porta. Aí Deus abre a porta. Cadê o irmão na igreja? Não quero acusar ninguém, mas dentro da linha de raciocínio da palavra, né? Cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o jovem? Dentro da igreja, pensando apenas no trabalho. O que pode nos fazer esquecer de Deus? Pensar apenas no trabalho. Deixa eu ver se você está ligado. E qual que é o nosso texto base hoje? Lembra-te do teu Criador. É necessário trabalhar? É, concordo, eu trabalho, os irmãos trabalham. Mas como diz Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em último lugar. Em segundo lugar. Terceiro, não, buscai em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Pensar apenas no trabalho. E isso eu posso até trazer, pastores, até ministerialmente. A gente pode estar dentro da casa de Deus pensando apenas só no trabalho? Pode. Ah, hoje eu vou na igreja porque eu tenho que tocar lá um instrumento e é isso. Pensando apenas no trabalho. Ah, hoje eu vou lá para o ensaio porque eu tenho que estar lá no ensaio, lá porque a Giovana vai brigar comigo se eu não tiver. Pensar apenas no trabalho. Trabalho pode nos fazer a gente esquecer de Deus? Pode. Não estou falando que também que fazer as obras que tem que ser feitas na igreja é errado, não. Mas isso não pode roubar o primeiro lugar da sua vida, que é prestar um culto a Deus. As outras coisas vêm naturalmente. E o último ponto, olha para mim, Giovana, o último. O que pode nos fazer esquecer de Deus? Tempestades da vida. Como pode? Lucas 8,22 vai contar a história dos discípulos, estão todos no barco, e Jesus também está dentro desse barco. E vai dizer a mensagem que Jesus estava fisicamente cansado, então Jesus dormiu. Jesus falou: vou dormir, dormiu. E na altura do mar, diz a palavra de Deus que se levanta uma grande tempestade, a ponto dos discípulos, a maioria deles pescadores, terem medo. É a palavra que frisa em Lucas 8,22. Eles têm medo. E vai dizer uma hora que eles resolvem fazer o quê? Não, Jesus está no barco, deixa eu acordar Jesus. Eles acordam Jesus e falam: mestre, nós estamos quase morrendo, o senhor não se importa? Vai dizer a palavra de Deus que Jesus levanta e vai falar: ô mar, fica quieto, vento, sossega. E no mesmo momento teve a bonança. E os discípulos olharam e ficaram admirados. O que eu estou querendo falar para vocês, meus irmãos? Qual que é a nossa reflexão? Tempestades da vida podem nos fazer esquecer de Deus. Às vezes você está tão focado no problema que você não está nem lembrando que Jesus está com você, meu irmão. Às vezes você está com tanto olhar no problema, na dificuldade, que você esqueceu, você acaba esquecendo que você tem um Criador para te ajudar. Basta clamar. Qual que é o nosso texto base? No momento de dificuldade, lembra-te do teu Criador. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, na dificuldade que você está passando, com você que está em casa. Filho, filha, lembra-te, você tem um Criador. Você não está sozinho. Amém? Glória a Deus.
Então, o que pode nos fazer esquecer de Deus? Relacionamentos ou amizades podem nos fazer esquecer de Deus. O que pode nos fazer esquecer de Deus? Vida boa, no sentido de ser egoísta. O que pode nos fazer esquecer de Deus? Pensar apenas no trabalho. E o que pode fazer a gente esquecer de Deus? Tempestades da vida. Mas de uma certeza nós temos, que Jesus está no nosso barco. Diga para essa pessoa: Jesus está no teu barco, meu irmão. Isso, glória a Deus, aleluia. E como nós podemos? Pode ser o próximo slide agora, Giovana. Eu falei, né, que a palavra ela tem uma aplicação, né? Então eu falei o que pode fazer a gente esquecer de Deus. Então, como podemos nos lembrar de Deus? Tem alguma coisa, irmãos, que eu posso fazer para lembrar de Deus? Até você que está no conforto aí do lado da sua casa, se você quiser anotar, eu sempre trago uma caneta, que eu sempre gosto de anotar os versículos que são falados. Ó, sempre trago uma canetinha. Aquilo que eu falo, tá aqui, né? Sempre trago. O que nós podemos fazer para nos lembrar de Deus? E será que o irmão Ailson vai vir com uma fórmula mágica agora, pastor Bispo? Acho que ele vai falar algo novo. De jeito nenhum, não é nada que você não saiba. Primeira coisa que nós podemos fazer para nós nos lembrar de Deus é aceitar a Jesus Cristo. Aqui todo mundo já aceitou Jesus? Glória a Deus. Eu gosto até de falar, o irmão Vicente, né? Desde pequeno eu vejo ele falando, né? Não foi eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Ele gosta de falar isso. Eu também gosto de falar isso, Jesus também me aceitou. Então, aceitando a Jesus Cristo é o primeiro passo da gente estar sempre em sintonia, em contato com o nosso Deus, porque Jesus é Deus. Olha o que diz a palavra, esse slide mesmo, tá, Lucas? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como nós podemos nos lembrar sempre de Deus, usando a palavra como base? Aceitando a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem de Deus. Aliás, acho que eu vou até reformular essa frase. Jesus Cristo, ele não é a mensagem, porque a gente entende que o pastor gosta muito de falar desses teólogos, né, de outras também. Ellen White tinha uma mensagem, né? Allan Kardec tinha uma mensagem, Charles Russell tinha uma mensagem, né? Todos eles tinham uma mensagem. Jesus Cristo não tinha uma mensagem. Jesus Cristo é a mensagem de Deus. Jesus Cristo é a mensagem vinda da parte de Deus. Por isso que Jesus Cristo é superior a todos eles, porque Jesus Cristo é a mensagem de Deus, que Ele mesmo falou, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mensagem de Deus é Jesus Cristo, que é Deus. Ponto 2, Lucas, em nome do Senhor Jesus. Como podemos nos lembrar de Deus? Esse eu fiz questão por causa desse momento que nós estamos vivendo. Ouvindo a igreja. Quer estar em contato sempre com Deus, né? Eu até falo no estudo do Verdade Básica 2.0 que está voltando aí, né? Que a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos. Preste atenção, a igreja não salva, mas é o local dos salvos. Então, se você é salvo em Jesus, você sabe que você tem que estar na igreja. Então, como nós podemos nos lembrar de Deus? Indo e vindo à igreja. E o nosso texto base é Salmos 27, versículo 4, que é o meu salmo. O que o salmista vai falar? Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E na casa do Senhor eu quero meditar na sua palavra. Quando eu medito, eu lembro. Meditar na sua palavra e contemplar a formosura do meu reino. Como nós podemos sempre nos lembrar de Deus? Indo, ouvindo a igreja. É bem verdade, quem está em casa aqui é grupo de risco. Há essa recomendação, né, de ficar em casa e tem a live. Mas eu gosto sempre de falar, o lugar mais seguro que tem é a igreja. Os irmãos aqui estão distanciados, tem um álcool gel na porta, espaçados.
Menos eu que estou falando para dar uma qualidade maior de som e os irmãos estão distantes de mim. Então, como nós podemos, irmão Ailson, nos lembrar sempre de Deus? Vindo ou indo à igreja. Tem irmão que para vir para a igreja parece que é um martírio, parece que é uma punição. Mude essa sua concepção, meu irmão, minha irmã. O melhor lugar para estar se chama casa de Deus. Eu gosto de falar assim, existe um lugar na terra, fisicamente, que é mais parecido com o céu, se chama igreja. Amém? Já estou finalizando, já passei 5 minutos. Como podemos nos lembrar de Deus? Essa é uma das mais bonitas. Lendo a palavra de Deus. Mas como está sempre fazendo a memória de Deus? E quando eu falo de Deus, entenda, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. Lendo a palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 1 e principalmente 2, o que ele vai falar? Né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes tem o seu prazer onde? Na lei do... e na sua lei medita só de dia. Não. Quando que é, Mário? De dia e de noite. Quando eu medito na palavra de Deus, eu estou fazendo lembrança. Que lembrança? Lembra que eu falei a definição lá no início? Que também significa se aproximar. Eu estou me aproximando de Deus. Quer estar dentro desse contexto? Lembrar-te do teu Criador? Leia a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11, fala: guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. O Salmo 119, versículo 25, diz: a minha alma está caída, está quase morrendo, me vivifica, Senhor, pela tua palavra. O Salmo 119, versículo 28, vai falar: a minha alma está triste, está chorando, mas me fortalece, Senhor, pela tua palavra. O Salmo 119, versículo 105, vai falar: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. E para finalizar, João 14, 23, Jesus Cristo vai falar que aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. A palavra de Deus nos aproxima de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus, o nosso mediador. Quem está entendendo, diga amém. Último, como podemos nos lembrar de Deus? Penúltimo, louvando a Deus. Tem louvado a Deus na sua casa? No ônibus que você pega, no seu caminho, na sua igreja? Louvando a Deus. O Salmo 22, versículo 3 diz que Deus habita em meio aos louvores e cantos. Então o nosso Deus, Ele habita em meio aos louvores. Quer trazer essa memória de Deus? Louve a Deus. Igual Paulo e Silas. Todo mundo conhece a história de Paulo e Silas. Presos injustamente, mas lá na prisão, está lá os dois. Em vez deles reclamarem da situação, em vez de eles falarem: eu estou aqui, estou sendo injustiçado, o que eles resolveram? Lembrar de Deus. Nós temos um Criador, nós temos um ajudador. E começaram a louvar, atraíram a presença de Deus. E Deus ali mandou um terremoto e as cadeias caíram. Como podemos, irmão Ailson, nos lembrar de Deus? Louvando a Deus. E agora sim, Giovanni, é o último em nome do Senhor Jesus. Como podemos nos lembrar de Deus? Orando, falando com o Pai. Não tem outra estratégia. Jeremias 29, versículo 13. Olha que Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14, que eu cito tantas vezes aqui. O que o Senhor fala? E para Salomão também, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como podemos nos lembrar de Deus? Orando. Volta no primeiro slide. No primeiro que é aceitando a Jesus. Isso, ou aceitando a Jesus.
Só para a gente recapitular agora essas coisas e isso. Aí, próximo. Depois aceitando a Jesus. Eu falo daqui. Como então, só para a gente fazer uma lista, irmão. Como podemos nos lembrar de Deus? Número 1, aceitando a Jesus. Número 2, vindo à igreja. Número 3, lendo a palavra de Deus. Número 4, louvando a Deus. Número 5, orando. Agora sim, o próximo slide, Giovanni. Próximo. Por quê? Lembra-te do teu Criador. Por quê, irmãos? Porque Ele não se esquece de você. Então, uma coisa, Ele não se esquece de você. Por isso que a palavra de Deus nos adverte. Olha o que Ele diz em Isaías 49, 13, 16. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. 14. Mas Sião diz, talvez seja você que está dizendo isso nessa noite: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15. Aí olha a resposta de Deus: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti ou de você. Por quê? Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Você está nas mãos de Deus. Você crê em nome do Senhor Jesus? E o último versículo, Giovana, pode deixar em nome do Senhor Jesus? Lembra-te do teu Criador. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Vamos ficar de pé. Como havia dito no início, a palavra hoje ela é temática. É para você sair daqui refletindo, para você sair daqui pensando, né? Não é uma palavra que Deus vai fazer isso com você, não. Eu também tenho essas mensagens, eu trago também, mas hoje é para você sair daqui. O primeiro sou eu, a palavra primeira é para mim, para você sair daqui refletindo que você tem um Criador, que a todo momento você tem que se lembrar dele. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor Jesus, nessa noite nós temos ouvido a Tua voz. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós como igreja e também os meus irmãos que estão em casa ou vão assistir futuramente, meu Deus, nós estamos aqui porque nós não esquecemos do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos, Pai, Te entregar esse culto, essa porção, meu Deus, nossa, meu Deus, ainda que humilde ao Senhor. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, pelos momentos que muitas vezes nós temos esquecido do Senhor. Senhor Jesus, nos perdoa pelos momentos que muitas vezes nós temos negligenciado, Pai, a Tua obra. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Pai, nós temos preferido, meu Deus, até o mundo, Pai, do que fazer menção do Senhor. Nós queremos Te pedir perdão nessa noite, e assim como a Tua palavra, Senhor, nos adverte, lembra-te do Teu Criador. Nós estamos aqui porque nós fazemos menção e sabemos que Tu vive e que Tu reina. Senhor Jesus, nessa noite eu estou entregando essa palavra, que aquilo que eu não consegui me expressar, o Senhor venha falar a cada coração, que essa palavra, meu Deus, venha gerar, meu Deus, nos meus irmãos, nas minhas irmãs, quem está assistindo, meu Deus, assim como eu sempre oro, meu Deus, nessa direção, frutos, Pai, de 30, 60 e 100 por um, para a Tua honra, a Tua glória. Teu louvor, e todos vão dizer amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. E o pastor que está fazendo a direção, eu volto a palavra para o nosso pastor. A oferta, esqueci da oferta. Vamos ofertar em nome do Senhor Jesus? Trouxe sua oferta? Trouxe a sua oferta? Olha só a palavra, lembra-te, né, Lucas? E eu esqueci da oferta. Tá bem que eu falei no início da pregação que o esquecimento ele é humano, porque senão... Levanta suas mãos em nome do Senhor Jesus. Se existe uma verdade que está escrita na palavra de Deus, a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. A palavra de Deus falou que no céu tem janela, Lucas. No céu tem janela. A palavra de Deus fala que quem é dizimista,
O próprio Senhor fala que Ele vai abrir as janelas do céu. Levanta suas mãos, tendo ou não tendo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós te apresentamos nessa noite a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de amor. Senhor, contempla as mãos que se levantam, que não têm. Senhor, abençoe, meu Deus, os irmãos que estão em casa também, meu Deus. E, meu Deus, que o Senhor possa fazer o teu povo prosperar. Tudo isso para a tua honra, a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quanto está tirando a oferta? Deixa eu dar um aviso então, pastor. Deixa eu dar um aviso então, que no dia 9 de outubro, quando está tirando a oferta, no dia 9 de outubro nós vamos voltar com o nosso estudo Verdade Básica 2.0. É 9 ou é 8, Robson? Sexta? É 8? É 8. Então dia 8 nós vamos voltar com o nosso estudo Verdade Básica 2.0. Então você que está no estudo, você que está em casa também, você está convidado aí às 19 horas. A gente entende, óbvio, a gente não está negligenciando, eu gosto sempre de falar, a pandemia, mas a gente entende que de todos os lugares públicos, o mais seguro é a igreja. A gente tem um álcool em gel na porta, a gente tem saída exclusiva, a gente distancia, é diferente da escola que eu dou aula, onde os alunos trocam materiais. Aqui não, cada um tem o seu material, cada um tem a sua revista, então a gente tem um ambiente propício para a gente voltar com o nosso estudo. Irmão Ailson, que lição que vocês estão? Nós vamos começar a lição número 2. Irmão Ailson, eu posso começar também? Não posso fazer? Eu não fiz a lição número 1. Você vai marcar aí com o Robson, pedir até para o Robson. Marca os nomes, Robson. Quem quer, de repente, a gente vai fazer uma recuperação para fazer a lição 1. Porque a Verdade Básica é do 1 ao 6, né, pastor? Esses aí você não pode faltar de jeito nenhum, que são os mais importantes. Até o 5? Até o 6, né? Então, até o 6. Então, a gente vai fazer uma recuperação para quem quer fazer a lição 1, tá? Que nós vamos iniciar a lição número 2. Irmão Ailson, eu já fiz o curso Verdade Básica. Tem algum problema de eu participar? Não. Eu gosto de dar um bom exemplo. Eu já fiz o Verdade Básica com o pastor, é um professor 10 vezes melhor que eu, mas 50. Eu fiz com o pastor 3 vezes. Eu tenho 2 diplomas. Estou formado, estou pós-graduado no Verdade Básica. Né? Então, irmão Ailson, então na nossa igreja só tem culto na terça, só tem uma atividade na semana na terça, então vou vir na sexta para estudar também. Posso? Pode. De repente tem alguém em casa que não é da igreja. Irmão Ailson, eu não sou evangélico, eu não tenho igreja, eu não tenho religião, eu posso fazer o curso Verdade Básica? Pode também, mas eu não sou da igreja, porque eu não tenho nenhuma igreja. Melhor ainda, vem estudar com a gente o Verdade Básica, que é para todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer, se Deus quiser, Deus abençoando, nós vamos fazer uma formatura, que é uma surpresa aí, em nome do Senhor Jesus. Você está abençoado? Essa palavra falou com você? Eu sou uma pessoa sincera, pastor. A palavra, hoje não foi aquela palavra para você pular, para você gritar, mas foi aquela palavra para você, sair daqui. Peraí, eu tenho um Criador. Você sair daqui, para você chegar lá na tua casa, na hora que você for comer, lembra-te do teu Criador. Na hora que você for dormir, lembra-te do teu Criador. Na hora que você for acordar, lembra-te do teu Criador. Você vai amanhã almoçar, lembra-te. Uma palavra para assim, martelar na sua mente aí. Porque do irmão Ailson, esquece disso. Mas essa palavra vem da parte de Deus. Amém? Quer fazer oração no final, pastor? Pode fazer? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos avisos. Nós estamos crendo que o Senhor tem recebido o nosso culto, a nossa adoração. Senhor, eu te peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha curar o teu povo, Jeová Rafa. E nesse momento, meu Deus, falando de cura, 2 pessoas me vêm à mente, Senhor, que é a nossa irmã Nice, Pai, que é a mãe do nosso irmão Robson. Senhor Jesus, aquilo que o médico não pode fazer, eu creio, porque o Senhor fez na minha vida. O Senhor operou um milagre, eu creio que o Senhor pode operar um milagre também na vida da nossa irmã Nice. Senhor, a segunda pessoa, meu Deus, que eu oro também nessa noite é pela irmã Caroline, Pai. Tu sabe, meu Deus, do que tem acontecido. Abençoa a saúde da tua filha, abençoa o Sidney, os seus filhos, abençoe aquele lar, meu Deus, que o Senhor venha descer com unção de cura sobre a vida dos teus filhos. Se tiver porventura, meu Deus, alguém que está, meu Deus, doente em nosso meio, pela palavra já está curado, em nome de Jesus. E todos nós vamos dizer: amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E amém. Que o sublime amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente agora, mas para sempre. E vitória, 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 vitória e vitória. Vocês estão tudinho abençoados em nome de Jesus.